Sim, se calhar não. Ele tem outra cara agora. Isto é o processo da reencarnação, a gente vai mudando também. O Reinaldo Barros é professor, vem de Olhão, é um dos membros também da ADEP, da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Portugal, e vai-nos falar de um tema muito interessante. Não mexas no computador. Ele vai-nos falar de um problema bicudo, as migrações. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar entre vós. O tema que fui convidado a desenvolver é Civilizações e Migrações, portal para um futuro melhor. Então, vamos começar com uma citação de Shakespeare. Enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. Esta frase evoca em nós aquilo que é a criatividade, a capacidade de nos projetarmos para lá do presente e de olharmos a realidade, a vida, numa dimensão mais lata. No imediato nós temos esta visão do mundo atual, migrantes, refugiados, gente que escapa à miséria, ao conflito, em situações dramáticas. Temos também situações de guerra, mas também temos o exemplo daqueles que, pautando pela paz, nos dizem que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E isto quer dizer que o caminho não é exterior, é sempre um caminho interior. E diz Rumi, um poeta sufi, a tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. E, portanto, esta vai ser a tónica para a nossa apresentação. Temos situações de fome e de miséria extrema, mas também temos a capacidade de, com aquilo que a natureza nos dá, encontrarmos soluções para todos, e estamos a fazê-lo. Temos ainda fanatismo religioso, em que tentamos impor ideias, às vezes de forma fanática e terrível, quando aquilo que deveria existir seria a tolerância, que é a melhor de todas as religiões. E todas as religiões são caminhos convergindo para o mesmo fim. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? E diz Rumi, não pertenço a qualquer religião. A minha religião é o amor. Cada coração é o meu templo. E, portanto, temos que fazer essa viagem interior. E apesar de termos às vezes cenários dantescos como estes, fixados por Sebastião Salgado, nós também temos capacidade de mudar as perspectivas de vida. Você aprende pela leitura, mas a compreensão vem com o amor. Sem amor, nem uma gota sequer se transformaria em pérola. E isto deve fazer-nos refletir sobre aquilo que move o mundo. Se analisarmos os fluxos de migração no século XXI, temos um mapa como este, onde as rotas partem destas zonas a violeta em relação às zonas verdes, que são os países com melhores condições de vida. E isso é explicável, por exemplo, com este mapa das falências, onde os países a vermelho ou em laranja estão em estado crítico e onde aqueles que são mais apelativos para viver são aqueles que estão a verde escuro ou a verde claro. Temos também um mapa da riqueza e vemos a disparidade que existe ainda em alguns pontos, mas isto também está a ser revertido. As causas são económicas, políticas, bélicas, religiosas, culturais, naturais e têm consequências grandes em termos demográficos, económicos e sociais. Assistimos a estas imagens, isto são imagens do princípio do século XX, a diáspora italiana, e temos Chaplin, por exemplo, falando da Quimera do Ouro, as pessoas que fogem de situações de miséria em busca do Eldorado.
Mas também há migrações internas e o grande pintor brasileiro Portinari, por exemplo, retrata isto. Populações em miséria que têm que fugir da seca extrema em busca de condições mais favoráveis em outros pontos do país. Mas migrações houve sempre. Este mapa entre os séculos II e V fala-nos das invasões dos bárbaros na Europa. Temos os vândalos, os hunos, visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões, burúndios, lombardos, e tudo isto foram migrações que aconteceram à escala da Europa. Temos a diáspora judaica ao longo de praticamente mais de 2000 anos, até chegarem à Península Ibérica, serem novamente expulsos em 1492. Temos as grandes migrações forçadas do fluxo da escravatura, onde, para alimentar as economias dos reinos de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, de França, da Holanda, Dinamarca, etc., havia este fluxo de populações da África Ocidental, Central, Oriental, aos milhões. Para esclarecermos um pouco também em relação a Portugal, dizem os autores da Antiguidade que existiram mais de 40 tribos: esmeríndios, ófios, cêmpicos, lusitanos, fenícios, gregos, cartagineses, celtibérios, suevos, visigodos, romanos, judeus, muçulmanos, africanos, ciganos, franceses, cônios. Portanto, nós somos a mistura de todos estes povos, de todas estas migrações ao longo do tempo. Mas também há grandes migrações no reino animal. Em determinadas alturas, há espécies que passam de uma área geográfica para outra, atravessando grandes extensões. Temos animais, pássaros, borboletas, pinguins. Temos este espetáculo do universo captado pelos nossos telescópios. E temos aqui um poema de António Gedeão que diz o seguinte: Máquina do mundo. O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma. Intervalos, distâncias, buracos, curiosidade etérea, espaço vazio em suma. O resto é matéria. Daí que este arrepio, este chamá-lo e tê-lo, erguê-lo e defrontá-lo, esta fresta de nada aberta no vazio, deve ser o intervalo. E então vamos espreitar por este intervalo de tempo e olhar o que se passa. Temos aqui aquilo que a nossa ciência hoje nos pode dar sobre a criação do universo. Estão aqui bilhões de anos de história, desde o Big Bang até à fusão atómica, até começarem a aparecer os primeiros átomos, a matéria, 4 bilhões, 8 bilhões, 13,8 bilhões de anos até ao dia de hoje. O universo que, de outra forma, migra. A matéria migra em várias direções e vai assumindo novas formas. Tudo no universo está dentro de você. Pergunte tudo a si mesmo. É uma boa questão. O que foi dito à rosa que a faz abrir-se foi o que foi dito a mim, aqui no meu peito. E, portanto, existe uma lei no universo, uma lei natural, em que tudo está interligado. E nós temos as respostas para aquilo que aconteceu, para aquilo que acontece. O universo que surge, o sistema solar, energias, radiações, campos magnéticos. É fantástico o que nós hoje podemos, nesta fresta de tempo, vislumbrar da nossa história. Em física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. Desde a partícula até à molécula, até ao organismo, tudo está em permanente transformação, tudo é trabalho. E nós temos também a luz do Sol a migrar a uma velocidade extraordinária, 150 milhões de quilómetros distam do Sol à Terra. E essa distância é percorrida em 8 minutos, a uma velocidade extraordinária, 299 milhões de metros por segundo. E tudo isto nos alimenta neste planeta. Considera-se que o planeta tenha cerca de 4 milhões e 600 milhões de anos. E estima-se que a vida se tenha iniciado depois de 600 milhões, com o arrefecimento da Terra. E temos aqui novamente uma escala do tempo.
4,6 bilhões de anos, origem da Terra e da Lua, surgimento da vida, células, seres multicelulares, animais simples, artrópodes, animais complexos, até que surgem os vegetais há 470 milhões de anos, os insetos, as sementes, os anfíbios, os répteis, os dinossauros há 230 milhões de anos. Há 65 milhões de anos a extinção dos dinossauros. E isto foram idades da Terra. As próprias placas continentais andaram a migrar durante estes milhões de anos. Há 225 milhões nós tínhamos a Pangeia, dividiu-se, há 200 milhões, Lausária, Gondwana, depois o Jurássico, até chegarmos à atualidade. Então temos nisto a sucessão das eras, nada esteve parado, teve tudo em perpétuo movimento, em trabalho constante. E temos vestígios aqui próximos, podemos vê-los no Museu da Lourinhã, no Dinoparque. E depois temos a história do homem. Em determinado momento, o homem nesta história fantástica da vida no universo. Diz o Livro dos Espíritos, querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte. Pelo físico é como os animais. A natureza deu aos animais tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência. Mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. E isto é importante nós tomarmos consciência desta liberdade e desta inteligência. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação do homem. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Há no homem a necessidade de progredir. E, portanto, este homem que nós estamos agora a ver nesta escala do tempo, já passou por isto há 7 milhões de anos, 4 milhões, australopitecos entre 4 a 7 milhões e meio, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo ergaster. E diz Emmanuel, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos das suas reencarnações. E, portanto, o progresso dá-se não só na encarnação, mas também no mundo espiritual. Temos aqui o Homo sapiens, o Homo nadeli, o Elderbensis e mais ou menos o tempo histórico em que viveram, 30 mil anos, 400 mil, em vários pontos da África. Também houve migrações de espíritos. Emmanuel fala-nos dos espíritos que vieram de Capela e que foram trabalhar na renovação dos fluidos da vida terrestre e descendendo e reencarnando entre os descendentes dos primitivos primatas, eles vão reencarnar em 4 grandes grupos, essencialmente. Os árias, no Egito, em Israel e na Índia. E com esta migração dos espíritos, nós estamos no princípio daquilo que são as organizações das civilizações futuras. Temos aqui o homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Inteligência, progresso, livre-arbítrio, vida moral. Capacidade de escolher, liberdade de escolha. Temos o homem de Neandertal, que viveu entre 400 mil a 20 mil anos, na Europa, no Médio Oriente, na Península Ibérica. Nestes pontinhos a vermelho são os achados desta cultura neandertalense. Lá em cima nós vemos ainda os restos da grande glaciação. Estamos no final da glaciação. E este ser humano já trabalhava com o fogo, já tinha cultura, já tinha organização social. Então o homem está agora organizado em sociedades. E estas sociedades pré-históricas têm que se organizar para aquilo que é o básico. Aqui começam a aparecer os primórdios da cultura, daquilo que são referências do seu modo de pensar, de sentir, da cultura, do pensamento, da arte, dos primórdios da filosofia, da religião, da ciência, etc. No Livro dos Espíritos diz:
Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá o momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de facto. É que outras lhe terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão a vossa. E portanto isto alarga o tempo e dá-nos uma perspectiva mais larga da nossa existência. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá o seu decrescimento e a sua desaparição. Substituí-lo-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Do ponto de vista físico, pergunta-se, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução? A origem das raças perde-se na noite dos tempos. Mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir novos tipos. E lembramos aqui que estamos no século XIX e no princípio ainda daquilo que são os estudos do evolucionismo. Vamos encontrar, durante a última glaciação, o homem de Grão-Manhão, que é como se chama aos homens, ao Homo sapiens que vivia nessa altura, e cerca do ano 4000 eles coexistem com o homem de Neandertal. E há vestígios científicos disso. Deixaram-nos também vestígios da arte do pensamento, da religião, nas cavernas e nos seus artefactos. Mas também houve ao longo da história da Terra grandes ciclos de glaciações. São ciclos normalmente de 40.000 a 100.000 anos e têm fases entre 90.000 e 10.000 anos. 90.000 anos de gelo, 10.000 anos de tempo quente. E nós estamos a viver num destes intervalos de tempo de 10.000 anos, à vésperas de uma nova era glacial. Esta é a imagem do Homo sapiens, foi enviada nas naves Pioneer. E temos aqui uma definição para o homem, o Homo sapiens, o Homo sábio. O ser humano é uma pessoa, gente ou homem, é a única espécie animal ainda viva de primata bípede do género Homo. A espécie surgiu há cerca de 350.000 anos na região leste da África e adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50.000 anos. A doutora Sarah Tishkoff encontrou no povo San a maior expressão de diversidade genética entre 113 populações distintas, sugerindo que o berço da humanidade ficaria na região dos Khoisan, antes chamados Hotentotes, na área do Kalahari, próxima da orla costeira entre Angola e Namíbia. E, portanto, a ciência aponta o berço do Homo sapiens em África. E as evidências apontam nesse sentido. Estes homens têm cérebro altamente desenvolvido, capacidades de raciocínio abstrato, linguagem, introspeção, resolução de problemas complexos, autoconsciência, racionalidade e sapiência. Utilizam habilmente sistemas de comunicação verbal, gestual e escrita para se expressarem, trocam ideias e organizam-se, são seres sociais por natureza, criam complexas estruturas sociais, concorrentes ou cooperantes. As suas interações sociais criaram uma grande variedade de tradições, rituais, normas sociais e éticas, valores e leis que são a base da sociedade humana. A cultura marcada pelo apreço da beleza estética, combinado com o desejo de expressão, levou a inovações como a arte, a literatura e a música. E então este desejo de entender, de explicar, de manipular os fenómenos naturais, desenvolveu filosofias, artes, ciências, religião. E esta cultura é passível de transmissão. Temos aqui novamente uma árvore para as várias espécies e temos aqui uma fase de milhões de anos, 2 milhões de anos, Homo ergaster, Homo antecessor, Homo erectus, até chegarmos ao Homo sapiens. E aqui temos a grande migração do Homo sapiens,
há 130 mil anos de África para todos os continentes. Começam a surgir então as primeiras sociedades pré-históricas. O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, e em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se por climas diversos e aliando-se os de uma ao de outras raças, novos tipos se formaram. Estas diferenças constituem espécies distintas? Não. São todos da mesma família. São uma só espécie. E é importante também entender isto em termos científicos, porque isto deita por base muitos preconceitos e muitos mitos. Preconceitos que dividem, preconceitos que separam e preconceitos muitas vezes que estão na origem das guerras, dos conflitos, das perseguições. A ciência ainda vai explicar isto através do ADN mitocondrial, o ADN que é transmitido de mãe para mãe, de mulher para mulher. E nós vemos o berço ali em África, onde está o El, e as migrações de há 200 mil a 300 mil anos pela África, depois de 130 a 90 mil, depois os fluxos já 90 mil entrando na zona arábica, depois 55 mil, 30 mil para a Europa e depois as grandes migrações até há 10 mil anos para a América do Sul. Caminhando na linha do tempo e tirando várias espécies hominídeas, nós temos mais ou menos isto. Há um ponto em que o Homo sapiens deriva, e daí estão os africanos, os franceses, os chineses, os melanésios, e há um outro ramo que deriva, que dá origem ao Neandertal, aos Denisovans, e todas estas espécies vão cruzar-se. Vão cruzar-se e há, em termos de ADN, hoje em dia, esta explicação. Esta é a reconstituição de uma criança Neandertal, que terá vivido em Marrocos, Gibraltar, e aqui, perto de nós, em Leiria, foi encontrado um híbrido de Neandertal com Homo sapiens, que terá vivido há 24.500 anos, na zona do Lapedo, em Algar Alto. Então houve todas estas misturas, e o cruzamento das espécies humanas não foi esporádico e pontual, mas usual e relativamente frequente, fruto dessas migrações. A evolução humana deve ser imaginada como um jorro de interconexões entre espécies e não como uma linha com ramificações. O cruzamento genético destas migrações ajudou a aprimorar a espécie humana. Há evidências genéticas de cruzamento entre as 3 espécies humanas que existiram há apenas 100 mil anos. Os humanos modernos, os neandertais e os denisovanos. Os denisovanos ocuparam a parte da África, cruzaram-se com os neandertais, e isto está na genética que hoje é possível estudar. Somos uma manta de retalhos de todos os nossos antepassados Homo. Uma série de direções de hibridação num determinado momento e num determinado momento e numa direção e noutra terá acontecido centenas de vezes. A espécie humana atual é geneticamente muito homogénea e o termo coloquial raça, branco, preto, asiático, não tem validade científica. A espécie humana atual não tem raças. E, portanto, as migrações fizeram com que os diferentes grupos se voltassem a misturar. E, em vez de haver espécies humanas, este cruzamento de mestiçagem faz com que volte novamente à origem a mesma espécie. Livro dos Espíritos. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Pergunta de há 150 anos. Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo sucede com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, todas estas derivações foram dar origens àquilo que são as diversas culturas. Tivemos há 70 mil anos uma revolução cognitiva, o homem de repente ganha capacidades novas, consegue criar imaginação, abstração, e com isso nós vamos ter as ciências, vamos ter as matemáticas, a capacidade de criar e de sonhar, de antever, e vamos ter depois há 12 mil anos a revolução agrícola, onde o homem começa a dominar as espécies vegetais e a criar civilizações que se fixam e que dão origem ao tipo de civilização que nós temos. Estes espíritos que se fixam nestas comunidades, nestas sociedades,
vão dar origem a novas civilizações. Aqui temos o Império Romano no seu auge, com tudo aquilo que o espírito pôde criar e desenvolver. Temos em outras partes do mundo outras culturas, persas, assírios, mongóis. Temos chineses, vikings, espartanos. Temos persas, temos hindus. Por toda a parte a espécie humana se diversifica e cria nova, mais cultura, mais ideia, mais inovações. E tudo isso se reflete na vida, no dia-a-dia de todos estes seres. Novamente, as migrações se dão quando há conhecimento técnico e com as técnicas de navegação que se aprimoram. Por exemplo, temos as navegações de portugueses e espanhóis à volta do mundo. Mas não só houve portugueses e espanhóis, houve também chineses, vikings, fenícios, cartagineses e outros. E todas estas migrações e todos estes assentamentos deram origem às mais variadas culturas que nós encontramos por todo o mundo. Temos os astecas, temos as civilizações nórdicas, temos os grandes construtores das catedrais, temos as religiões cristã, hindu, temos os megalitos de há 7.000, 8.000 anos, temos em toda a parte a manifestação do espírito. E diz Victor Hugo, a arte é uma ferramenta e os espíritos são os operários. São os espíritos a trabalhar culturas e civilizações, operando através da inteligência e fazendo as suas escolhas. Chegamos ao século XXI e, de repente, nós temos um choque, convulsões sociais, é posto em causa aquilo que nós achávamos que era definitivo. Estão a dar-se rápidas mudanças em termos sociais, em termos demográficos, em termos tecnológicos. E há binómios neste momento que estão a distorcer a visão do mundo, porque caíram fronteiras como o Muro de Berlim, caíram as fronteiras alfandegárias, caíram fronteiras que separavam os cérebros, porque hoje em dia há gente em vários países, através destas redes de comunicação, a trabalhar em projetos comuns, e nós fazemos a divisão do mundo entre a globalização que entrou e o nacionalismo, a proteção daquilo que nós consideramos que é importante. Temos políticas de portas abertas, mas por outro lado temos a xenofobia. Temos uns que acham que vivem em mundos privilegiados e outros que acham que vivem ainda em mundos de exclusão. E, portanto, estes fatores potenciam novas migrações pelo dinheiro, porque saindo do país de origem, por exemplo, e mudando-se para os Estados Unidos, o salário pode quintuplicar. E isto tem a ver também com o desenvolvimento que se estão a dar em outras áreas do mundo, na Ásia, na África, no leste. E isto vai obrigar novamente a que haja um novo êxodo de populações. Em alguns sítios, as migrações dão-se porque há desespero, guerras, desastres naturais, perseguição dos indivíduos. E em 2015, todos nós vimos, milhões de pessoas que fugiam da guerra civil da Síria e para o Líbano, para a Jordânia, para a Turquia, onde se juntaram outros milhares que fugiam da Líbia, da Eritreia, do Afeganistão. Foi a maior crise de refugiados do continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não houve só estas migrações em massa, houve muitas outras. Temos, por exemplo, aqui em 1453, a queda de Constantinopla, que fez com que parte da população saísse, fosse para a Itália e em Itália se servisse para desenvolver o Renascimento. Temos em 1492 a perseguição que se dá aos judeus e aos muçulmanos em Espanha. Temos em 1520 a reforma de Lutero, que vai dividir a cristandade e que faz com que haja novamente grandes migrações dentro da Europa. E também temos as migrações pelos piores motivos, o comércio dos escravos, por motivos económicos, porque haviam riquezas e colónias, mas não havia mão de obra, haviam mercados que poderiam consumir esses produtos, mas não havia mão de obra. E então a solução mais prática foi o comércio de escravos. E desde que Colombo descobriu o Novo Mundo até meados do século XIX, 11 milhões de africanos foram perseguidos, capturados e deslocados para as Américas. Migrações forçadas. Só no ano de 1600, 400 mil foram levados para trabalharem para 250 mil europeus nas suas colónias.
Há duas situações no momento, que são as dos refugiados, que deixam a sua terra de origem por circunstâncias das quais não têm escolha, e há os migrantes económicos, que têm a liberdade de decidir a sua mudança e que têm essencialmente como objetivo salários mais elevados, melhor qualidade de vida para si e para aqueles que estão na sua dependência nos países de origem, e que, em troca, nos países que os recebem, contribuem para o crescimento e dinamismo das economias e, ao mesmo tempo, esses países de acolhimento recebem e beneficiam das suas capacidades de trabalho, das suas ideias, do seu capital financeiro. A abertura que se dá permite grandes transformações que estão a acontecer, que são de ordem política e económica. Esta abertura também é uma abertura de mercados, há novos mercados, há mais recursos a circular, há mais consumidores, há maior transferência de mão de obra. Por exemplo, até 1975, um terço da força de trabalho mundial estava por trás de muros e economias fechadas. Quando os muros caíram, e hoje, 2019, a maior parte da força de trabalho está em países comprometidos com um sistema de comércio aberto. Isto obriga agora os Estados a refletirem e a repensarem sobre este privilégio de movimento e de admissão de pessoas. Esta transferência de mão de obra faz com que haja mais pessoas a viver no estrangeiro. Cresceu 2/3 numa geração. Em 1990 eram cerca de 150 milhões a viver no estrangeiro. Em 2013 eram 250 milhões de pessoas e no mesmo período a humanidade cresceu 50%. Portanto, desde 1980, o contingente geral de migrantes é de cerca de 3%, o que é surpreendente quando se fala neste sentimento anti-imigrantes e se propaga o medo. Tudo se movimenta, só as pessoas têm dificuldade em movimentar-se. Na União Europeia, em 2004, houve uma expansão e receberam-se países da Europa Central, da Europa Oriental e da região Báltica. Isto fez com que fossem garantidos direitos de mobilidade a essas populações. Em 2015, há mais de 14 milhões de cidadãos na Europa a viver fora do seu país de origem. Os Estados Unidos acolhem cerca de 50 milhões legais e 11 milhões por estimativa ilegais. Globalmente, todos os anos, 17 milhões de pessoas migram para um novo país ao abrigo de várias categorias de vistos. O que é espantoso é que, neste momento, os migrantes estão a unir todas as regiões do mundo. O mundo está a ser unido por esta vaga de gente que vai de um sítio geográfico para outro. O debate político está, neste momento, sobre o livre movimento das pessoas, entre aquilo que são custos e aquilo que são benefícios ou méritos. Do ponto de vista económico prático, os imigrantes são uma fonte de inovação, de emprego. Um fluxo mais livre daria impulso ao crescimento económico, estimularia a inovação, reduziria a pobreza. Os imigrantes não qualificados e semi-qualificados contribuem, em média, mais do que os trabalhadores nativos para os seus empregadores e governos, porque recebem salários mais baixos, têm menos benefícios e garantem aos outros cuidados de saúde a baixo preço. E também assistência à terceira idade, porque estão a pagar impostos. Ok, vamos saltar. A Europa está envelhecida, é um facto, e os estudos dizem que para manter o nível de vida que temos hoje na Europa seriam necessários mais de 1,4 mil milhões de migrantes empregados até 2050. Nos Estados Unidos, a força migrante está em 2/3 da área da ciência e da engenharia. 10% dos empregos nas áreas das tecnologias de informação não são preenchidas por falta de gente qualificada. No Reino Unido, 12% da força de trabalho são imigrantes. Preenchem quase metade de todos os novos empregos, porque fazem os trabalhos que mais ninguém quer e porque têm capacidades que os nativos não têm. Contributos dos migrantes na língua, na cultura, na ligação destes novos países aos países de origem, no engenho, na coragem. E porquê? Porque são todos os migrantes, e é curioso, os fundadores da Google, da Intel, da PayPal, da Tesla. Em 2015, 52% de todas as startups de Silicon Valley eram feitas por
migrantes e 25 de todas as empresas de tecnologia e engenharia criadas nos 10 anos anteriores tinham sido também levadas a cabo por migrantes. Migrantes americanos ganharam o Prémio Nobel, são prémios da Academia e são, na proporção de 3-1, vencedores de vários prémios em termos de arte e cultura. Calculam os economistas que um regresso ao regime de imigração anterior à Primeira Guerra Mundial, onde quando havia livre circulação da força de trabalho, iria contribuir com 50 milhões de dólares, 2,6 vezes o produto interno bruto dos Estados Unidos. E hoje, para a economia global, nos próximos 25 anos, permitindo pôr fim à pobreza no mundo. Portanto, nesta perspectiva, não fechando os olhos, é necessário desenvolver uma perspectiva mais ampla de ver o mundo, ter uma visão otimista da humanidade e progredir em direção a um mundo melhor. Isto é tarefa de todos nós. Diz o Livro dos Espíritos que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E, portanto, sem conhecimento, sem visão alargada da vida, nós não podemos, de maneira alguma, compreender a existência num sentido mais lato. O mundo hoje tem fantástico potencial de inteligência, nunca houve tantas mentes e tanto conhecimento como agora. Há mais médicos hoje do que durante toda a história da humanidade. Há mais cientistas hoje, nos dias de hoje, do que durante toda a humanidade. E isto tem-nos permitido grandes avanços em termos de ciência, tecnologia, avanços na genética, na saúde, avanços naquilo que é a descoberta do mundo micro e macro, avanços em todas as áreas da tecnologia e começamos a ter capacidade tecnológica para criar condições de sustentabilidade e de arquitetura e ação amiga do ambiente. Nós temos hoje potencial para criar uma nova sociedade, fazer boas opções. Não queremos aquilo que aconteceu na Ilha de Páscoa, em que a exaustão dos recursos e a falta de clarividência levou à extinção quase de uma civilização. Também não queremos um planeta a arder, consumido pelos nossos excessos. Também não queremos um final de civilização bárbaro, sangrento ou indigno para aquilo que já alcançamos em termos de progresso espiritual. Pergunta-se no Livro dos Espíritos, a sociedade dos homens de bem alguma vez será expurgada de seres malfazejos? A humanidade progride e esses homens em quem o instinto do mal domina e se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. E aqui fazemos uma ligação aos espíritos exilados de capela. Vai acontecer o mesmo quando a humanidade progredir. E disse Vítor Hugo, o pior uso que se pode fazer da liberdade é abdicar dela. E o início da nossa palestra começava com isso. O ser humano tem a capacidade de liberdade, tem a liberdade de escolha, tem um livre-arbítrio, tem inteligência e tem necessidade de progredir. E agarramos a António Gedeão e lemos o poema do Alegre Desespero. E ele escreveu o seguinte: compreende-se que para lá do ano 3000 e tal, ninguém se lembra de um certo Fernão Barbudo que plantava couves em Oliveira do Hospital, ou da minha virtuosa tia-avó Maria das Dores, que tirou um retrato toda vestida de veludo, sentada num canapé junto de um vaso com flores. Compreende-se. E até mesmo que já ninguém se lembra que houve 3 impérios no Egito, o Alto Império, o Médio Império e o Baixo Império, com muitos faraós, todos a caminharem de lado e a fazerem tudo de perfil. E o Estrabão, e o Atarxerxes, e o Xenofonte, e o Heráclito, e o desfiladeiro das Termópilas, e a mulher do Péricles e a retirada dos 10.000. E os reis de barbas encaracoladas, que eram senhores de muitas terras, que conquistavam o Lácio e perdiam o Épiro, e conquistavam o Épiro e perdiam o Lácio, e passavam a vida inteira a fazer guerras. E quando batiam com o pé no chão, faziam tremer todo o palácio, e o resto tudo por aí fora. E a Guerra dos 100 Anos, e a Invencível Armada, e as campanhas de Napoleão, e a bomba de hidrogênio. Compreende-se. Mais império, menos império, mais faraó, menos faraó, será tudo um vastíssimo cemitério, cacos, cinzas e pó.
compreende-se lá para o ano 3000 e tal. E o nosso sofrimento para que serviu, afinal? Há bocado falávamos do sofrimento, para que é que serve o sofrimento, afinal? Alfred Russel Wallace, que foi contemporâneo de Darwin e que foi também evolucionista, ele diz: todos nós que aceitamos a existência de um mundo espiritual, o universo em todo o seu grandioso e consistente, é adaptado ao desenvolvimento de seres espirituais capazes de vida e perfectibilidade indefinidas. O propósito da vida na Terra e do universo tem a razão de ser, é o desenvolvimento do espírito humano em associação com o corpo humano. E o melhor caminho para o seu desenvolvimento, para que o homem desenvolva as suas faculdades mais nobres, é dado pela luta e pelo esforço. É uma batalha moral para que as qualidades ainda mais nobres do que estas que temos agora, de justiça, de misericórdia, de humanidade e autossacrifício, que têm aumentado constantemente no mundo, possam aparecer. Seres assim estão certamente destinados a uma existência mais elevada e mais permanente, em mundos mais evoluídos. Assim, diz ele, a teoria darwiniana não se opõe, mas apoia a crença na natureza espiritual do homem. Mostra-nos como o corpo do homem pode ter sido desenvolvido a partir de uma forma animal inferior, sob a lei da seleção natural. Mas também nos ensina que possuímos faculdades intelectuais e morais que não poderiam ter sido desenvolvidas, mas que devem ter outra origem. E para essa origem só podemos encontrar uma causa adequada no universo invisível do espírito. Mahatma Gandhi, porque falávamos da inteligência, precisamos falar do amor. A descoberta do amor. Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e liberta-o onde houver noite. Descobre uma nascente e limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e solta em quem nunca chorou. Ganha coragem e oferece-a a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive na sua luz. Enriquece-te de bondade e distribui-a a quem não se sabe dar. Vive com amor e dá-o com abundância. Escreveu Rumi sobre a evolução do homem. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro, foste animal, depois tornaste-te planta e mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Finalmente, foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla o teu corpo, um punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido a tua jornada, de certo, hás de regressar como um anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra e a tua estação há de ser o céu. E terminando. Ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Obrigado. Obrigado, Reinaldo, por esta excelente palestra, esta excelente lição de história da antiguidade à atualidade. Bem-ajas.